Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverse Cast. E nesse episódio a gente vai falar sobre Thor, Amor e Trovão, um filme recém-estreado aí, o filme Thor 4, recém-chegado nos cinemas. Eu sou o Diegueira e tô aqui com o meu parceiro Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem? Tudo certo, grande Diegueira, então, depois aí de Ragnarok, que foi um filme divertido, o diretor, o Taika Waititi, aí mostra que sabe fazer de melhor, é um ótimo filme de comédia, Thor, Amor e Trovão, eu ri muito ali, o Chris Hemsworth, ele tem um timing perfeito pra comédia, cara, pra esse tipo de filme. Eu ainda acho que o Thor tá muito bobão, tá? Eu não gosto disso, mas se for comparar esse Thor e o dos dois primeiros filmes, não tem nem graça pra escolher, né? É óbvio que eu pego esse Thor com uma comédia mais pastelão, mas eu vou reforçar que o filme, em relação à comédia, é muito bom. Os dois primeiros atos eu me diverti muito. Talvez teve uma hora que começou a ter piada demais, isso até me incomodou. Podia ter um pouquinho menos, Diego, não sei se tu vai concordar comigo. Tá, mas beleza, eu tava comprando essa ideia maluca, né, dessa explosão de cores do Taika Waititi. Mas, velho, o último ato, pra mim, eu, Leandro, assim, cara, estragou tudo que o filme construiu, sabe? Ficou uma história totalmente superficial, porque tentou me mostrar ali uma mistura de comédia com drama, e isso em um pouquíssimo tempo de duração ali do filme. Então, pra mim, assim, o filme Thor, Amor e Trovão, um filme de super-herói, me decepcionou um pouco no final, Diego. Não sei como é que foi pra ti aí a tua sensação. Não, realmente a gente esperava, né, o Gore, Carniceiro dos Deuses, aí como um vilão com muita vontade de matar, um vilão que nós queríamos ver ele matando os deuses, né, e não vimos isso. Enfim, um vilão com muita raiva dos deuses, e o Thor é um deus, né, então o final realmente ele deixa bastante a desejar, pelo menos o final do Gore, né, para quem acompanhou ele nas HQs aí, especialmente quem assistiu o teu vídeo, né, Leandro, aí contando toda a história detalhada do Gore, aí o teu vídeo tá muito melhor do que a apresentação que a gente teve aí no filme, né? Vale mais a pena assistir o teu vídeo aí que conta muito melhor a história do Gore com muito mais detalhamento. Sim. Cara, e tu gostou no comecinho, já vem aquele logo da Marvel agora com uma música na pegada rock and roll ali. Bah, isso eu achei demais. Não sei se tu gostou. O filme inteiro foi um oferecimento Guns N' Roses, né? Acho que o Guns N' Roses aí comprou um pedaço do filme, né? Porque tocaram muitas músicas do Guns no filme, né? Acho que 60% da trilha sonora era dele. A trilha da Marvel aí, que nas séries agora tem dado espaço para outras músicas, né? Um pouco diferente aí, essa pegada da fase 4 da Marvel, principalmente nas séries do Disney Plus, né? Que vários episódios não estão iniciando com a música tema clássica da Marvel, estão iniciando com uma outra música aí que dá um pouco mais a harmonia do episódio do Disney Plus. E aí, nesse filme, a gente também teve isso, né? A gente também teve essa pegada em Spider-Man 2 no filme, no cinema, né? Quando a gente começa Sim. com a cena da escola, né? E o noticiário da escola lá, com o jornalzinho da escola. Mas nesse filme, a gente tem, então, essa variação aí da abertura, agora com um solo de guitarra, né? Com os Ah, muito efeitos aí de legal. guitarra, com algum pedal aí, com algumas distorções e aquele tom de guitarra, né, bem estilo solos do Slash do Guns N' Roses. Sim. Cara, eu sempre falo pra ti, né? Pô, ô Diego, eu confio no diretor. Falei lá, eu confiava no Sam Raimi por causa da duração de Doutor Estranho. Eu confiava no Taika também quando saiu duração. Só que esses dois filmes estão mostrando pra mim que se for corrido, frenético, isso tira todo o potencial, sim, de ambos, sabe? 2 horas pra Thor foi pouquíssimo tempo, porque tinha muita coisa pra contar. O Gore, como tu falou, precisava de um maior desenvolvimento. A Jane Foster precisava também. Cara, ficou tudo muito rápido, corrido, faltou explorar mais esses personagens, porque eles têm histórias riquíssimas, cara. Então parece que eu tô assim me contradizendo, e realmente, como filme de comédia, eu amei ali pra dar várias risadas, mesmo que tenha exagerado em certos momentos, mas agora, no momento assim que a gente vai explorar o conjunto da obra, parece que ficou faltando algo pra mim, pelo menos, Diego. Pois quando a gente estuda um pouco de evolução do cinema, né, existe uma coisa no cinema chamada tempo, né, o tempo, o ritmo de filme. E ritmo de filme
de certa forma, similar aí o que os professores da física falam sobre a entropia do universo, né, que ela só aumenta, ela não diminui. Nossa. O ritmo de um filme, ele só acelera ao passar do tempo, né, Leandro? Se tu assistir hoje um filme de 15 anos atrás, 20 anos atrás, ou até mais, tu vai perceber que o filme ele te incomoda de uma certa forma, porque ele tem uma cadência maior. E eu não falo nem de tempo de filme, né? Eu falo de ritmo mesmo, de velocidade com que as coisas acontecem. Sim. Recentemente eu assisti novamente na escola com os alunos o filme clássico, né, de algumas décadas atrás, Sociedade dos Poetas Mortos. A nossa Ó, geração deve conhecer esse filme, né? É um filme muito bonito. Mas os alunos dormiram no filme e a grande maioria não acredito. conseguiu curtir, né, o filme. Porque é um filme que tem outro ritmo, né? E, bom, parece que a Disney está muito preocupada com a Disney, a Marvel Studios, os responsáveis estão muito preocupados com as gerações atuais, né? Eles não estão tão preocupados assim mais com as gerações antigas, né? E aí a nossa acaba entrando um pouquinho nessa leva que começa a ficar um pouco deixada de lado, porque enquanto a gente quer ver muito uma fidelidade ao que a gente viu nas HQs, me parece que os produtores não estão tão preocupados com isso, eles estão preocupados com uma experiência cinematográfica atualizada para as gerações mais novas, que não vão ter paciência para um filme alongado. É uma escolha completamente diferente, por exemplo, do que a gente viu no filme do Matt Reeves do Batman, né? Esse é um filme que não se preocupa em se esticar para contar bem as coisas, né? E eu gostei muito do filme do Batman, mas também já comecei a sentir esse contraste de um ritmo que não é o ritmo que a gente tem visto mais atualmente, né, de filme. Então eu só queria fazer esse comentário, não estou defendendo, né, eu particularmente já não fui para o cinema com grandes expectativas quando eu vi que o filme teria 2 horas, eu já esperava de certa forma atendeu a essa expectativa baixa que eu tinha de um filme que seria muito rápido, muito resumido, muito sintético e que nos deixaria com aquela sensação de queremos bem mais, né? Queremos ver mais da Jane Foster, queremos ver mais dos Guardiões da Galáxia, queremos ver mais do Gore. Então, de certa forma, eu não me senti muito surpreendido com isso, mas fico chateado. Só que essa chateação ela já tinha vindo antes, Leandro. Eu já tinha sentido ela a partir do momento que eu sabia que o filme seria curto. E parece que o pessoal tá só reclamando, né? Reclama que os filmes são muito rápidos, depois reclama do Batman, que o filme é muito lento, dá sono, então o pessoal não tá conseguindo achar um meio termo. E pros ouvintes aqui já perceberam, né, que o Diego gostou do filme muito mais que eu, né? Então a gente vai divergir muito durante o podcast. Mas eu acho que a gente já quero começar falando do vilão, Diego, do Gore, porque o filme ele começa o filme contando a história do Gore. Eu achei demais isso, porque foi uma bela adaptação das HQs, tá? Lá nos quadrinhos, vamos falar um pouquinho dos quadrinhos, o Gore mora nesse planeta inóspito, que é um deserto, assim, e ele sempre aprendeu com os pais daí a cultuar os deuses. Daí aprendeu a adorar os deuses, sabe? Então, só que ele só se foge, meu. Ele perde lá o pai pra febre solar, depois perde a mãe para uns monstros, depois passa anos e anos, ele se casa, constitui uma família, daí a mulher dele morre por causa de um terremoto, e o último filho daí morre enquanto eles caminhavam pelo deserto, assim como tá aparecendo no filme, né? Então durante todos esses anos ele tá pedindo ajuda pros deuses, rezando, implorando, não perdeu a fé, só que ele viu todos que ele amava ali sendo mortos, então ele pegou um ódio mortal por eles, né? Na verdade, nesse momento ele até duvidava, assim, que os deuses existiam, né? Eu tô resumindo muito a história aqui, como o Diego já falou, lá no YouTube tem um vídeo completíssimo, assim, explicando o Gore, então eu convido vocês aí no nosso canal, Nerdverso Cast, no YouTube, para assistir ele, tá? Então, voltando aqui, o Gore sozinho, ele tá vagando por esse deserto e ele vê, assim, no céu 2 seres caindo. Um desses seres era o Nu, o deus dos simbiontes, né? E o outro era um ser de pele roxa, assim. Calma, né? Não é o Thanos, tá? Era só um cara de pele roxa, assim. Mas o Gore viu os dois caindo do céu com armaduras e dele percebeu que realmente os deuses existiam, tá? E esse ser de pele roxa pediu ajuda pro Gore porque estava muito ferido ali. E nesse momento o Gore, ele se sentiu ofendidíssimo assim. Ele sempre rezou, pediu ajuda e nunca atenderam as suas preces. Agora, um dos deuses está machucado e está pedindo ajuda para ele assim, né? Mas abrindo parênteses, como eu disse, o outro deus era o Nu, o deus dos simbiontes, e como ele estava assim
acompanhado também com a sua necroespada, que nem a gente vê no filme, e essa necroespada, na verdade, se a gente for resumir aqui, ela é o primeiro simbionte criado pelo Null. Ele forjou essa espada, assim, de uma outra dimensão, em uma luta contra os Celestiais, né, até aquela cabeça de Celestial que aparece no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, é o Null que matou, ele arrancou aquela cabeça, né, nos quadrinhos, pelo menos, né, pessoal? E essa necroespada... A cabeça que se chama Lugar Nenhum, né? Ou em inglês Isso, Nowhere, que é uma colônia hoje, né, de mineração, né? Onde rolam aquelas negociatas malucas lá e onde eles vão encontrar com o Tivan, o colecionador. Só para complementar, Leandro. perfeito, Diego. E a necroespada, só resumindo ela, no vídeo tá explicadinho lá, essa necroespada, como eu falei, ela é muito poderosa, ela é um simbionte, ela deixa o Gorr mais forte, ela dá a capacidade pro Gorr também de se regenerar, e ela também cria criaturas, que nem a gente viu no filme, assim, que era mais voltada para sombras, né? Lá é mais como simbiontes mesmo. Então, cara, nas HQs ele pega essa espada, ele mata aquele ser de pele roxa e jura matar todos os deuses por toda essa desgraça, assim, que ele viveu. Cara, eu gostei demais como esse começo foi adaptado, eu acho que foi bem fiel. E o que tu achou, meu? E no filme, assim, a pele dele descascando do sol, achei demais, demais, Diego. Cara, eu gostei muito do início do filme, tá? É um recorte bem recortadinho, né? Mas eu acho que foi claro, bem resumido, né? Assim, tirou muito do que tu trouxe agora, né? Desse detalhamento que tu trouxe, não entrou no filme, né? No filme a gente não tem a história dos pais dele, a gente não tem a história dos irmãos dele, a gente não tem a história da mulher dele. A gente vai direto pro ato final, que é quando ele tá perdendo o filho. No caso, nas HQ, se eu não me engano, é um filho, no filme é uma filha, né? A pequena adaptação. Nas HQs, a história dos deuses caindo, Leandro, até vou te dizer que eu gostei mais de como foi adaptado no filme, porque sinceramente nas HQs eu não acho que seja um motivo tão grande, claro que quem sou eu para julgar, né, mas assim, ele até pouco tempo atrás ainda estava numas de venerar os deuses, e daí ele fica muito indignado quando Deus pede ajuda nas HQs. Eu acho que essa virada não é bem nesse ponto, a virada na verdade é quando os deuses não ajudaram ele em diversos momentos. Mas no filme eu gostei mais como isso se construiu com aquele deus Rapu muito debochado e muito escroto, muito otário mesmo aquele deus, né, cara? E aí, de fato, aquilo começou a virar nele. E ainda no filme, isso não virou tão repentinamente, né? E aí que eu quero trazer um ponto que eu acho muito importante. O Gorr não é pela atitude do deus Rapu que o Gorr se torna obstinado por matar e caçar deuses, né? Claro que isso acaba sendo um enfraquecimento dele na minha leitura do psicológico dele, mas ele ainda estava numas de tentar entender o que estava acontecendo, muito chocado com aquela atitude dos deuses que até então ele venerava, né? E então a espada se aproveita dessa fraqueza dele, e no filme a espada então vai convencendo ele, vai escolhendo ele. O Rapu fala, né, a espada te escolheu, você está amaldiçoado, né? O Thor depois mais pra frente fala isso, né? Ele está amaldiçoado porque ele está sob efeito da espada. Como tu mesmo trouxe, a espada é um simbionte, a gente sabe que o simbionte ele precisa se unir ao hospedeiro, e ele vai impor a sua vontade ao hospedeiro, e em certas situações o hospedeiro consegue um controle melhor do simbionte. Eu acho que no caso do Gorr ele consegue uma boa convivência, mas a gente já viu diversas vezes nas HQs a relação de simbionte com hospedeiro, que é uma relação de disputa, né? Disputa por vontade, por poder, Mas e eu acho que o muitas vezes simbionte o sempre simbionte se impõe, né? se tu é uma pessoa mais boa, o simbionte não te deixa tão ruim, mas se tu é uma pessoa ruim, o simbionte deixa pior ainda. E nesse caso, cara, eu não concordo tanto, assim, porque eu acho que o Gorr, ele arranca o colar dele e fala, eu não te adoro mais, tu não vai mais existir, eu sou teu último adorador, e a partir de agora não tem mais nenhum adorador. Beleza. Deus pega ele pelo pescoço, a espada vem, né, bota as fozezinhas na cabeça dele, e ele mata ali a espada. Não acho que a espada totalmente corrompe ele, eu acho que a espada só dá um poder a ele, a mais, e ele fica com essa ideia que agora eu vou matar todos os deuses por tudo que aconteceu na minha família. É pouco explorado isso, na verdade, né? A gente pode botar toda a culpa na duração do filme, sabe? Tanto a tua visão, quando eu concordo contigo, mas eu tenho uma outra visão, assim, que não é totalmente a espada que corrompe ele 100%, sabe? Isso que eu Uhum. penso.
Sim, sim, sim. E para mim ficou similar, assim, na minha visão, com a história da Wanda com Darkhold, né? Que também, assim, a Wanda não é nenhuma santa também, ela também tem, assim, um pouco de responsabilidade nisso, mas o Darkhold corrompe ela. O Darkhold, isso é mais declarado, né? Tanto no filme quanto na história das HQs. Já a Necroespada ficam algumas dúvidas, porque a gente não tem tanto assim do Nu, pelo menos não nas HQs antigas, né? Recentemente aí com a Marvel Unlimited, principalmente aí com o serviço de pagamento anual para tu receber as revistas online da Marvel, assim, essas continuações dos quadrinhos que agora estão andando assim, meio que flertando com o MCU, embora não seja a mesma coisa, mas a Marvel Unlimited, né, o serviço aí de aquisição de revistinhas online, trouxe recentemente aí uma nova saga dos Vingadores contra o Nu. Eu tô bem curioso para ler, ainda não consegui dar uma olhada, porque o Nu é muito poderoso, mas a gente tem poucas histórias originais deles das HQs mais antigas, então a Necroespada, a gente tem uma informação um pouco mais restrita sobre ela. Sim. Mas Mas Diego, seguimos aí, eu só queria deixa eu comentar falar, uma meu. coisa rápida. Fala, fala. Queria falar que o Christian Bale tá sensacional no papel, meu. Ele tá, assim, ó, aterrorizante. Tipo, o filme é uma comédia pastelão, só que o tom, ele muda drasticamente quando o Gore, ele tá em cena. Com ele não tem piada, assim, é tudo mais macabro, é sempre mais escuro. E, cara, ele se mostra poderoso ali, e ficou muito bom isso no filme. Não ficou estranho esse contraste, sabe? A luta até naquele planeta que eles vão resgatar as crianças lá, eu achei muito bem feita, eles entrando assim, ficando tudo preto e branco, sabe? É tipo ali um baque, porque antes estava tendo ali uma explosão de cores, e a luta lá eu achei bem legal, assim, toda aquela coreografia, os poderes, as cores voltando em certos pontos de energia, tudo isso achei muito lindo, assim, de se ver. Até na apresentação dele lá em Nova Asgard, com aquelas criaturas, foi legal, sabe? Mas agora vai começar minhas críticas, mas eu deixo tu falar um pouquinho antes, Diego. Eu só ia fazer uma pequena crítica, mas muito pequena, a meu ver, assim, do CGI do Rapu, assim, eu achei meio estranhão, assim, me pareceu meio um gráfico de Play 2, assim, sabe? Tu vê que o negócio é bonito, é perfeito, não é perfeito, mas tu vê que o negócio é 3D, mas tá estranho, assim, sei lá, alguma coisa na proporção, alguma coisa no chroma key, eu não sei o que foi, mas aquilo me pareceu meio zoado, assim, pouca coisa. Minha única crítica quanto a CGI é essa, assim, quanto a efeito especial, maquiagem, porque de resto eu achei que tava tudo muito bonito, assim, a fotografia, figurino, maquiagem, efeitos especiais, composição de cena, montagem, ângulos, eu achei que ficou muito, muito bonito, muito gostoso de ver, assim, ficou bem rico, bem colorido mesmo, como a gente tem realmente as histórias do Thor, né, esse excesso de cores, assim, essa coisa meio fantasia, mundo mágico, então isso eu achei bem legal. Pra onde que seguimos, Cara, cara? pra mim, não, pra mim faltou mostrar, assim, o carniceiro dos deuses, já falou isso. Tipo, eu acho que infelizmente desperdiçaram um baita vilão ali. O Gore podia ser muito mais. Tipo, um grande erro não mostrar o Gore matando outros deuses, né? Cara, era o princípio básico. A gente ficou, assim, só naquelas mensagens lá, pedidos de ajuda, e só mostrou o Thor e o Korg lá indo ver o corpo do monstro gigante, que é o Faligar. Cara, tiraram essa morte direto dos quadrinhos, né? Pra quem não sabe, o Faligar era amigo do Thor, ele é uma entidade que venceu assim o Torneio dos Imortais, meio irônico, né, porque ele morreu, mas tipo, onde tá o Carniceiro dos Deuses? Toda vez que ele aparece, o cara dá medo, mas onde tá a ameaça assim, além disso? Pra mim, reduziram assim a vilania do Gore nele ser apenas um sequestrador de crianças, né, como parte de um plano maior ali, uma trama, sabe? Cara, isso não é Carniceiro dos Deuses pra mim. Então, o maior erro do roteiro, na verdade, essas 2 horas aí foram insuficientes, deviam ter estendido, sei lá, 40 minutos, meu, para trabalhar melhor o vilão, para trabalhar também a poderosa Thor. Depois eu falo disso, sim. Cara, eu nem vou falar do final agora, né? Mas tu entende a minha indignação, Diego? Eles pegaram um baita vilão, assim, e eles meio que desperdiçaram o Gore como ele é dos quadrinhos, sabe, Diego? Eu não concordo que desperdiçaram, mas eu concordo que a gente poderia ter visto ele matando deuses, e isso realmente fez falta. Não entendo por que não vimos ele matando mais uns 2 ou 3 deuses gigantes e poderosos, só pra, né, ficar um pouco mais justo, né, ele ser o carniceiro dos deuses e ser tão temido, né.
De fato, esse é um ponto que eu concordo. Agora, dizer que desperdiçaram, eu acho que é demais. Eu acho que estava Acho que incrível, sim. assim, tanto a história de origem, quanto a atuação dele, os poderes, assim, todas as cenas em que ele aparecia, tava incrível, tava demais. Eu achei ele, nossa, muito, muito bom. Uhum. E vamos ser justos, né? Eu tava falando contigo nas internas que eu não era muito fã do Christian Bale e que eu não tava totalmente convencido de que a entrega seria tão boa. Mas, bom, calou minha boca, né? Tava incrível a atuação dele, assim, nossa, as caras, as expressões que ele fazia, assim, e claro, toda a construção da equipe em torno, né? Maquiagem, ângulo, o planejamento da cena, né? A ausência de piada para dar o tom sombrio, cara, eu achei que tava incrível, eu gostei muito do Gore no filme. Claro, eu entendo, né? Para mim não é nenhuma surpresa que o Gore seria já eliminado nesse filme, então não me iludi que o Gore seria um vilão ao estilo Thanos, que poderia durar mais filmes e precisar de mais heróis para vencer ele. Então eu sabia que ia ser uma aparição muito mais reduzida. Eu até, dentro do que eu já fui pro cinema esperando, dentro do que eu já fui assim na minha cabeça pensando, né, vão reduzir muito, né, o vilão, eu até acho que foi bem mais do que eu esperava, assim, o que eu vi do Gore no cinema. Então eu não vejo como desperdiçaram dentro do filme. Eu vejo como desperdiçaram antes do filme acontecer, quando no roteiro pensaram, vai ser um vilão só para um filme. Aí eu acho que tá aí o desperdício. Depois disso, o resto foi o que eu enxerguei quando eu fui na sala de cinema, e é isso eu gostei bastante. Não, pra mim dispersaram total, cara. Poderia ser um grande vilão, assim como o Killmonger foi, sabe? Poderia marcar a história da Marvel. E pra mim foi reduzido, sim, a apenas um mero coadjuvante do Thor, assim, que o Thor, uma batalha, matou ali. E a gente não vai lembrar do Gore daqui a alguns anos como alguém que marcou o MCU. Pra mim, não ficou assim, que nem nas HQ, sabe? Na HQ o cara morre, o cara volta, o simbionte regenera ele. O cara é muito poderoso. Aqui, pra mim, ficou fraquíssimo, assim. Mas só uma coisa, tu achou a caracterização do Gore da filha lá no começo, tipo, igual o Kratos, Diego? Tipo, o risquinho nos olhos, ali eles têm dois risquinhos, né? Pra mim, não sei se foi uma homenagem, uma piada, porque o Kratos também é uma pessoa que mata deuses. Tu achou que aquele risco lá no começo, quando ele era ainda não tinha virado Gore, tu achou que é tipo uma homenagem ou tu nem percebeu isso? Não, não me passou pela cabeça em nenhum momento isso, cara, nem pensei. Agora tu falando, eu exercitei aqui um pensamento, mas me incomoda esse pensamento, não me parece algo que faça sentido, não, eu acho que não. Mas gostei bastante desse argumento aí, cara, achei legal, achei muito criativo, muito inteligente aí a tua observação. Mas se me perguntar assim, o que que tu acha? Tu acha que teve? Eu acho que não. Acho que não, acho que é só uma Não, impressão nossa mesmo. pra mim é o Taika Waititi fazendo piada com Kratos, tá ligado? Em vez de botar só um risco no olho, botando os dois lá, uma maquiagem bem parecida, vermelhinho ali, só pra fazer uma piada. Mas só pra gente falar, o grande plano do Gore no filme é chegar até a eternidade, no qual ela pode fazer um desejo ali, que no caso, o que ele quer, né, é matar todos os deuses. Cara, então a eternidade, nas HQs a gente sabe que ali é um ser abstrato, é um corpo que engloba todo o universo, ela é onipotente ali, ela é a personificação do tempo, do universo, ela é onipotente, como eu já falei, né? Como é que esqueci da palavra, mas tipo assim, resumindo, ela é uma consciência coletiva assim de toda a vida e depende assim que os seres existam, sabe? Então nos quadrinhos, a eternidade, umas curiosidades é que assim, ela tem o Galactus como ali um filho, porque ele foi o único sobrevivente lá da sexta lá encarnação do multiverso. Eles têm uma relação ali de respeito. O Galactus sabe assim que deve a vida à eternidade, enquanto a eternidade reconhece a importância do Galactus para trazer o equilíbrio assim do universo, sabe? Então, essa entidade, a eternidade, ela está abaixo nos quadrinhos somente do Tribunal Vivo, né? E cada realidade possui a sua eternidade. Então, ela se manifesta geralmente quando existe uma ameaça ao universo. Nos quadrinhos ela aparece, por exemplo, quando o Dormammu quer fazer alguma merda, ou quando o Thanos, por exemplo, coletou lá as joias do infinito. No filme ela foi resumida ali a um ser mega ultrapoderoso que te concede qualquer desejo. E o visual dela no final eu achei muito bom, né? Mostrando realmente que ela engloba o universo, sabe? Eu achei essa parte... As adaptações eu achei legal, sabe, Diego? Pô, cara, que legal, eu não tinha essa parte aí de conhecimento que ela era aí como se fosse né, o Galactus, um filho dela, porque quando ela apareceu no filme eu sei assim, ué,
vai aparecer o Galactus, eu achei muito parecida a semelhança. E aí eu fiquei pensando assim, tô viajando, né? Tô muito louco, né? Devo ter usado alguma droga aqui, tô brincando, pessoal. Mas eu fiquei pensando assim, tô viajando demais, né, cara? Que isso? Tô vendo o Galactus aqui. Não. Devo tá louco. E agora tu falando isso me deixou um pouco mais tranquilo, porque na hora eu pensei que eu tava só viajando demais, mas não, aí que tá a referência, né? Legal, gostei. Cara, eu queria comentar que eu gostei bastante da brincadeira, já começando, né, as piadas ali, gostei bastante da brincadeira com aquele povo azul, só que eu não consegui memorizar os nomes, né, cara, daqueles povos lá. Tinha umas Não lembro corujas que também. estavam sendo atacadas lá, né, umas corujas meio loucas, e aí parecia um rei, um embaixador, né, um líder daquele povo azul. Cara, muito engraçado, assim, aquele ator, né, coadjuvante, mas que roubou a cena naquelas brincadeiras ali, né, quando o Thor destruiu ali o palácio dele, né, e ele falava, não quero falar sobre esse assunto. Muito Nessa parte engraçado. muito boa. Mas, ô Diego, antes É. ainda, porque o filme começa com uma apresentação do Thor sendo narrada pelo próprio Korg, né? Cara, eu achei muito Aham. engraçado, porque ao mesmo tempo a gente vê, assim, tragédias e perdas acontecendo ao redor do Thor ali, tudo, assim, que ele teve que enfrentar, viu o irmão morrer 3 vezes, viu a mãe morrer, o pai. Cara, é compreensível a gente pensar que aquele Thor dos primeiros filmes, ele se utilize da piada, do humor, assim, pra enfrentar todos esses traumas, sabe? Cara, mas a melhor piada que eu gargalhei no começo é quando o Korg, ele erra o sobrenome da Jane e chama de Jane Fonda, em vez de Jane Foster, né? Que é uma atriz aí famosíssima. E depois, mais ao decorrer do filme, ele erra daí o nome, né? Chama de Jude Foster, né? Cara, piadas bobíssimas assim, só que essas piadas eu gosto demais, sabe, Diego? Então, como um filme de comédia, Thor, Amor e Trovão é quase perfeito, sabe, Diego? E Jodie Foster acho que também é o nome de atriz, eu acho, não tenho Sim, de certeza. atriz. Sim, Ah, atriz sim, também. pois é, daí a brincadeira, né, uma dupla piada aí, até uma piada talvez até mais profunda aí com quem criou o nome, né, se bem que talvez quando tenha sido criado o nome da Jane Foster, talvez ainda nem fizesse sentido pensar nessa piada. Cara, em Ah, mas... termos de Fala. humor, assim, pode falar, pra tu não Não perder vai aí. falar nada, pode falar. Fala tu. Ah, tá. Não, em termos de humor, cara, é o melhor filme de todos os Thor, assim, porque apesar de eu achar que foi muita piada, cara, pra mim 95% das piadas foram muito boas, foram muito engraçadas, cara. Foi assim, não é só aquela piada pra aliviar o clima, não, a piada que te faz rir. No início do filme, cara, eu não me lembro exatamente em quais momentos, mas assim, teve 2 momentos do filme que eu cheguei a chorar de tanto rir, e cara, isso não é muito comum pra mim. Assim, cara, eu ria demais, eu chegava a ficar envergonhado no cinema, que às vezes eu dava umas risadas altas e ficava com medo de estar atrapalhando a experiência dos outros na sala, sabe? Sabe quando a risada escapa, cara? A risada escapa e quando tu vê, tu já fez um barulhão, assim. Aí eu pegava e me cuidava e olhava pro lado, assim, pra ver se não tinha gente de cara comigo. Cara, tava muito engraçado, cara. Que era aqueles bodes, meu? Pra mim, eram os melhores Ah, meu. personagens, cara. Os bodes Sim. davam aqueles berros incríveis, cara. Aquilo foi muito legal. Muito legal Eu mesmo. quero, eu quero falar dos bodes, das cabras daqui a pouquinho, mas só pra contextualizar ali a parte dos guardiões, porque a gente tem o Thor ali, é tipo um freelancer, né, pros guardiões. E essa primeira luta que mostra o Thor totalmente poderoso, eu achei tudo muito lindo ali, a ação tá sendo embalada ali pelo rock and roll, ficou perfeito pra mim. Cara, aquela hora que ele para as naves com os pés foi demais, né? Uma alusão aí Jean-Claude Van Damme. Só que de novo, né? A gente não tem quase nada dos Guardiões. Eles podiam ter trabalhado mais em conjunto nessa primeira luta, sabe? Não deixar só o Thor participar, só o Thor fazer tudo. Eu acho que podiam ter dado mais uns 5 minutinhos ali pra trabalhar eles. Pra mim, também desperdiçaram um pouco os Guardiões, ficou muito rápido ali, uma piada rapidíssima, parecia que iriam se livrar logo deles, Diego. Não sei, eu também pensei um pouco isso num primeiro momento, mas depois eu fiquei pensando na discrepância de poder, né, cara? Porque dos Guardiões, nenhum deles tem poder, né? Assim, algum poder, assim, de super força, uma força realmente incrível como a do Thor, poder do raio, poder do Mjolnir, poder do Rompe-Tormentas, nenhum deles tem, né? Depois eu comecei a buscar nas batalhas dos Guardiões que a gente assistiu, a gente em nenhum momento viu eles, assim, triunfando contra um grande exército, né? Mas era um ou outro vilão e dando muito trabalho para eles, e eles em equipe trabalhando contra um vilão. Então depois eu comecei a pensar nessa discrepância de poder, né? Aí eu lembrei também do Thor, quando ele chega em Guerra Infinita no final, lá em Wakanda, né? E o Que estrago que ele cena. faz sozinho, né, cara? Então eu comecei. Num primeiro momento eu pensei como tu, mas depois, reprisando esses momentos do MCU, eu pensei, não, até que faz sentido. É o filme do Thor, o Thor se acha demais, é muito infantiloide, tá muito assim no início do filme,
e realmente o poder dele é bem discrepante em relação aos outros. Então, se ele quiser Verdade. tomar a frente e roubar a cena mesmo, ele faz isso, se ele quiser, como fez. E para os Guardiões, se tá complicado, eles podem realmente dar uma respirada, né? E deixar o Thor ali. Vamos lembrar também que o Thor que colocou eles nessa, né? Como o Rocket ficou reclamando, né? Pô, tu falou pra gente que ia ser como férias, né? Então, assim, dá pra ver que foi o Thor que botou eles nessa roubada, então eles nem queriam estar ali, né? Então, se o Thor vai tomar a Sim. frente, vai resolver o problema, eu, no lugar deles, faria o mesmo, ficaria mais na minha e deixa o Thor resolver, já afinal o Thor botou a gente nessa. Então, depois que eu fiz essa revisão de pensamento, pra mim, eu não fiquei mais incomodado com isso, mas no primeiro momento eu fiquei que nem tu, fiquei pensando assim, poxa, mas tá, e aí os Guardiões? Cadê os Guardiões, né? Pra que eu vou ver o filme 3 dos Guardiões se os caras não fazem nada, é só o Thor que faz tudo? Mas aí depois eu fiz essa revisão e pra mim ficou encaixado. Né, tranquilo. Mas como tu falou, meu, o melhor de tudo é quando o Thor, ele ganha aquelas cabra, bode ali, e elas são muito engraçadas e também elas existem nas HQs. Agora eu não lembro exatamente o nome de cada uma, mas elas são muito leais ao Thor, elas são místicas, né, elas puxam a carruagem nas batalhas pro Thor lá. Nas HQs, elas têm força, assim, sobre-humana, são fortes, são capazes, assim, até de destruir o Mjolnir, tá ligado? Então, ela também lançam raios pelos cascos, e elas são baseadas também na mitologia nórdica e tudo mais. E o mais louco de tudo, a melhor curiosidade, Diego, é que elas podem renascer se elas forem comidas, desde que os ossos não sejam quebrados. Então eu acho que o Taika, ele perdeu uma grande piada do tipo assim, o Thor se alimentando delas, cuidando para não quebrar nenhum ossinho ali, e depois vendo elas renascendo. Não sei como vão renascer, né? Daí deixo a imaginação pro Taika, que ele é bom nisso, assim. Então, por isso, assim, acho que a gente tem que frisar, velho, que se tivesse mais tempo pro filme, daria pra deixar ele redondinho, assim, porque as cabras serviram basicamente pra levar elas até os lugares, soltar aqueles gritinhos ali, mas eu concordo que elas são mega engraçadas, sabe? Eu só critiquei, assim, a parte dos Guardiões porque eu queria ter visto mais ele, sabe? É até engraçado aquela hora que a Nébula, ela tenta matar as cabras, daí o Thor tira a arma e acerta a cabeça do Korg, assim. Essa parte eu achei muito Sim, legal. E uma outra muito. parte, quando as cabras chegam no Planeta das Sombras, que elas batem com tudo, assim, BUM! E elas soltam um grito daí, né? Essa hora eu ri demais, assim, né? Parecia que elas tinham morrido, assim, né? Mas não. Eu tomei um susto nessa hora. Eu dei um pulo nessa hora. Eu tomei um susto, eu não esperava aquele barulho. E aí, nessa hora, eu não cheguei até a rir. Nessa hora, eu tomei um cagaço, assim, eu não esperava isso. Mas, cara, muito, muito bom mesmo essa parte aí das cabras. Eu queria só voltar num ponto antes que eu me esqueça, porque eu já me esqueci duas vezes aqui. E se eu não falar agora, eu vou acabar esquecendo. Que é uma visão que eu quero trazer um pouquinho sobre esse Thor bobalhão que chega a ser chato de tão infantil que ele é, né? Claro que ele tava engraçado demais nesse filme, a gente ria muito das piadas dele. O cara conseguiu me fazer rir uma hora quando o Gore tava quase matando ele, quando o Gore falou que quem ele queria encontrar e o Thor falou, um dentista. Ah, quando ele falou isso, cara, eu consegui rir numa cena do Gore. Ou seja, o Thor tava muito engraçado. Mas, cara, ele é muito infantil. Ele é muito infantil mesmo, assim. Ele fica o tempo todo fazendo piada, não leva as coisas a sério, é imaturo. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Fiquei pensando sobre isso, pensei, cara, será que é um erro dos roteiristas e tá chato isso realmente? Porque já é o quarto filme que a gente vê o Thor assim. Mas aí eu comecei a pensar no Thor das HQs, na criação do Thor em Asgard, e até mesmo no Thor da balada, que a gente vê em What If. E o Thor é isso. O Thor, ele é o quê? Ele é o filho mais velho, mimado, filho de Deus, né? Filho do Odin, né? Ele é o filho do rei de Asgard, né? Ele recebe o Mjolnir, então ele é o filho do rei, né? Então é difícil não ser mimado tendo essa origem. E ele sempre teve esse comportamento infantil de quem não quer encarar a responsabilidade. Quero chamar aqui alguns pontos importantes. Quando ele é super irresponsável no primeiro filme e vai confrontar o gigante de gelo, causando um problemão lá pro Odin, que tem que resolver um problema diplomático, quando, né, o Thor fica indigno do Mjolnir no primeiro filme. Ok, o filme é muito ruim, e é outro tempo, né, outro momento, o MCU tava começando a querer dar os primeiros passos, mas a gente já tem esse comportamento do Thor nesse momento, né? O Thor, ele tem esse comportamento também de muito baladeiro, de
muitas festas e loucuras e tal, que a gente vê isso também um pouquinho no primeiro filme. A gente tem um outro ponto muito importante que é o final de Ultimato, quando o Thor renuncia ao papel de rei, né? Tipo assim, ele não tá aceitando a responsabilidade dele e ele passa isso pra Valkyria, de uma maneira muito bonita ali, né? Não, é pra ti, tu que nasceu pra isso, mas ele tá fugindo da responsabilidade. Então, de certa forma, não é uma novidade e também não é uma invenção. Isso é o personagem. Esse personagem Thor é o personagem que sempre foi construído nas HQs. Então, nesse momento, eu vejo como algo, de certa forma, fiel, fidedigno à personalidade do Thor. Claro que poderíamos ver uma adaptação na MCU de um personagem que amadurece. Gostaríamos de ver isso. Mas não precisamos disso. Isso não é necessário. Afinal, é da personalidade dele essa imaturidade. Sim, sim. Mas eu te confesso que eu já tô cansado desse Thor, tá? Já basta, eu acho que tem que dar uma mudada. Esse Thor pastelão, assim, não tá me agradando tanto quanto em Ragnarok. Eu já te falo que eu prefiro Ragnarok. O humor de Ragnarok é melhor que o humor desse filme pra mim, assim. Ragnarok tá um passo acima de Thor, Amor e Trovão. Eu, Leandro, prefiro, sabe? Mas, vamos avançar, falar um pouco da Jane Foster, poderosa Thor aí. Eu gostei do jeito que adaptaram a história da Jane, do câncer dela. O Taika até colocou a parte da mãe lá da Jane também morrer de câncer, sabe? Tudo isso vem das HQs. Esse é o lado emocional do filme, né? A gente tem a participação da Darcy ali, né? Ela serve como uma referência pra gente lembrar que tá tudo conectado. Podia até ter uma fala sobre WandaVision, mas sei lá, não sei se ia conectar filme com série também. Talvez eu achei fiquei legal rápido. Que teve achei legal que teve o Eric Selvig ali apoiando ela, né, online. E só em Sim. conexão, só para não perder conexão, né? Tu viu que a gente teve os tours para Nova Asgard, né? Que a gente tinha visto Sim. Miss Marvel. agora em Miss Marvel, né? E em Miss Marvel também a gente viu o Bruno se referindo ao Selvig, né? Então o Selvig foi recém-citado agora em Miss Marvel, quando o Bruno queria pesquisar sobre viagem interdimensional e citou que havia trabalhos publicados pelo Selvig, que era o maior especialista na área. E o Selvig, então, agora aparece de novo, né? 2 aparições recentes aí dele, que é um personagem bem mais, assim, bem pouco citado no MCU, mas 2 aparições recentes e conectadas aí, algumas conexõezinhas aí. E até antes da Darcy aparecer, a Jenny faz lá a menção a Interestelar, de como funcionam os buracos de minhoca. Muito legal isso, né? Amo Interestelar. Cara, mas eu acho que foi muito rápido, não deu pra trabalhar muito o drama dela, esse desafio. Parece que o Taika, ele tem medo de fugir da comédia, assim, e deixar tudo muito real, sabe? Daí ela já vai pra Nova Asgard, ela vai se reunir com o Mjolnir ali, e a gente nem vê a transformação dela, deixa só pra depois ela aparecer durante a luta com Thor. Eu vou bater na mesma tecla, cara, sobre a duração do filme, que pra mim prejudicou, assim, a apresentação da Thor, da Jane, do drama dela. E só pra avisar que nas HQs é muito parecido, né? Que a Jane, ela recebe o chamado do Mjolnir, só que ele tá lá na lua, né? E é quando o Thor, ele tá indigno de poder empunhar o martelo, Diego. Sim. Eu achei que de fato foi bem rápido, né? A parte da transformação dela, a gente podia ter visto um pouco mais. E eu fico pensando que depois de algumas situações recentes que a gente viu, assim, em especial a situação do Zack Snyder, né? Quando ele, diferente de outros aí, até teve a oportunidade de publicar a sua versão, mas a gente tem percebido muito, e o que a gente percebe, eu penso que é só aquela parte visível do iceberg, né, a parte de baixo, que está 90% embaixo da água, a gente não enxerga, que é o tanto que os filmes são cortados, né, e que os diretores às vezes não conseguem realmente levar para a versão final, né. Tanto é que às vezes chega pra gente algumas cenas de vazamentos, às vezes chega um comentário chateado do diretor. Tivemos, né, o Snyder Cut, né, de Liga da Justiça, que por sinal mudou drasticamente, né, a opinião pública sobre o filme. Então eu fico pensando o quanto que esse filme poderia daqui a pouco ter sido melhor
se tivéssemos tido menos cortes. O mesmo agora, recentemente, a gente teve aí com o Doutor Estranho, né, com tantos cortes que foram feitos, o filme diminuiu aí cerca de, 40 minutos pelo menos, Leandro, né, em relação Ah, ao sim, que foi seria isso. a versão inicial, né. Então, a Sim. gente viu também um vazamento, eu não me lembro agora quem comentando, se foi o diretor ou se foi um dos atores, dizendo que teve gravação, por exemplo, com o Grão-Mestre, né. O Christian Bale falou que foi cortada. Ah, isso mesmo. Então, sabe, assim, eu imagino que várias outras referências e talvez porque não tivessem cenas do Gore matando algum deus, e aí pensaram, não, a Sim, gente precisa cortar pra ficar mais rápido o filme, tá muito enrolado, ou algumas cenas mostrando melhor essa transformação da Jane Foster em Poderosa Thor, e aí alguém fala lá, não, vamos cortar porque tá muito enrolado esse filme, tem que ser mais jogo rápido, senão a galera não vai gostar. Então eu fico pensando que pra gente que quer ver mais referência e que quer curtir mais algumas coisas, e até às vezes uma questão de pra todo mundo, eu acho que não ficou legal essa questão da Poderosa Thor, não. Eu queria ter visto sim. mais essa transformação dela e nisso eu concordo contigo. E o Christian Bale também que cortaram falou que cortaram uma cena dele com o Peter Dinklage, né? O anão lá, o que forjou o Rompe Isso Tormentas. mesmo. Então O talvez ele tivesse Elitri, o matado o anão. Grão. Uhum, É isso aí, verdade. talvez o Gore tivesse matado esses dois seres, né? Que a gente já viu. Talvez não quiseram descartar esses seres pro futuro do MCU e cortaram do filme no final, assim. Mas a gente, só voltando pra Jane Foster, nos quadrinhos o Thor, ele também reivindica o martelo, assim como ele fez ali no filme, sabe? Só que lá nas HQs, ele nessa época, como eu falei antes, era indigno, né? Só que ele viu aquela pessoa, assim, utilizando os poderes do Mjolnir lá, que ele nunca tinha feito antes, e depois de uma batalha, ele aceita, né? Ele diz assim, tudo bem, pode usar o nome de Thor. Ele não sabe que é a Jane Foster por trás daquela armadura. Aliás, lá, ó, demora, assim, ó, 2, 3 anos para alguém descobrir. O Falcão é a primeira pessoa que vai descobrir o Falcão como Capitão América, o Sam Wilson lá. Cara, então, uma dica, né? Vão lá no nosso canal do YouTube e assistam o nosso vídeo que a gente explica Poderoso Thor. Lá tá tudo direitinho explicando, assim. E voltando ao filme, tudo bem, tem que ser rápido. Teve meio ali que o momento disso, a Jane se revelando pro Thor, o poder dela, com o Mjolnir se desfazendo, acertando várias pessoas. Isso, visualmente, eu achei muito, muito bonito, Diego. Muito legal. Essa parte aí do Mjolnir se quebrando muito massa. E isso é uma coisa que a gente tinha comentado, né? Que a Poderosa Thor, ela desbloqueia algumas possibilidades do Mjolnir que o Thor não utilizava, né? No filme não teve muito isso, né? Mas teve essa desfragmentação e Sim. reconstrução do Mjolnir que foi bem interessante. Confesso que eu Cara, fiquei um pouco confuso no final quando o Mjolnir meio que se fundiu com a Necroespada lá na finaleira, lá, né? Que lá eu achei um pouco estranho. Mas tá, pois é. mais ou menos entendi. Mas, meu, a dinâmica da Jenny com o Thor no começo é divertida, mas passando o tempo no filme, assim, não me convence muito, sabe? Na verdade, eu achei essa comédia romântica muito mais interessante quando rolou Thor e o Stormbreaker, né? O Rompe-Tormentas, né? Com ciúmes do Mjolnir ali. Também depois teve ciúmes do Raio de Zeus, né? Pra mim, foi mais uma comédia romântica com o Thor e a sua arma, sabe? Do que ele com a Jenny, Diego. Não, em termos de comédia eu discordo, mas em termos de comédia romântica eu discordo, mas em termos de humor e de comédia tava muito divertido, tava muito legal de ver isso, eu gostei bastante. Mas, meu, dava pra ter visto mais a Jenny, vamos concordar, assim, podia ter momentos inesquecíveis de luta, sabe? Se eles vão trazer a poderosa Thor, não podia desperdiçar ela, assim, porque daqui a alguns anos a gente não vai lembrar de nenhum momento memorável dela durante o filme, sabe? Por exemplo, lá de Soldado Invernal, a gente lembra da cena no elevador do Capitão América, a gente lembra toda hora da chegada do Thor em Wakanda, sabe? Tu entende? Faltou um pouco disso, assim, pra gente falar, bah, poderosa Thor fez isso, sabe? Algo inesquecível. Eu acho que a Marvel tá pecando, assim, em entregar alguns momentos épicos pra mim. Eu acho que a Poderosa Thor, infelizmente, foi mal trabalhada, né, pelo filme, e eu fiquei chateado com isso, eu queria ver mais dela, até, na verdade, eu queria muito, na verdade, o contrário, que o Thor morresse e a Poderosa Thor seguisse o legado, né, então, em relação a isso, eu realmente não gostei, seria muito mais legal se o Thor se fosse e a Poderosa Thor ficasse, mas isso pra mim, né, cara, não precisa todo mundo concordar com isso, confesso que eu achei meio estranho, assim, o filme terminar com aquela mensagenzinha clássica, né, nesse filme foi
Thor voltará, né? Eu pensei, nossa, o Chris Hemsworth ficou, né? Uma galera já se foi das antigas, mas o Chris ficou, né? Então, achei um pouco estranho isso, né? Achei que era a despedida dele nesse filme. Pelo visto, ainda não, né? Não sei que outra aparição que ele vai ter, mas acho que seria Ele ama o muito mais Thor. interessante o contrário, né, cara? Ele daqui a pouco ir embora e quem ficasse para levar adiante o legado fosse a Jane Foster. Mas isso falando em termos de roteiro, né, Leandro? Porque assim, sem ingenuidade nenhuma, eu sabia que isso não teria como acontecer pelos offlines que a gente acompanha aí dos atores, né, e a Natalie Portman aí, que não tá muito pilhada aí de seguir no MCU. Eu até achei que o filme foi meio feito de má vontade, assim, mas enfim, né, era o que eu já imaginava, já assim, aí pela questão das internas, né, assim, de saber dessa relação e o que a mídia trouxe pra gente. Sim. E completando a equipe, a gente tem a Rei Valkyria, naquela vida entediante, burocrática, ela tá administrando Nova Asgard. Cara, muito engraçado ela ter que participar de coisas para chamar o turismo da cidade, assim, tem a propaganda do Old Spice. O filme podia, assim, trabalhar um pouco mais esse tédio e depois a gente interligar também com Miss Marvel, né, porque, como tu falou, lá no primeiro episódio tinha as banquinhas que vendiam passagens para visitar Nova Asgard, tá cheio de cruzeiro lá, um monte de coisa para fazer. Cara, o Taika, ele não pensa duas vezes assim, antes de fazer piada com qualquer coisa, sabe? E daí eu achei uma piada, na hora eu ri, que era aqueles cones do infinito, sabe? Eu achei engraçado na hora, mas depois pensando assim, em casa, eu pensei, pô, se tu for ver, ele tava fazendo piada assim com o sofrimento de algumas pessoas, né? Pô, um monte de gente sofreu aí com o Thanos. Ele vai vender os cones do infinito com a manopla do Thanos. Daí eu, depois pensando assim, eu achei uma piada de mau gosto. Não sei se tu concorda comigo, se tu leva tudo pra piada também, Diego. Não tinha pensado nisso, mas gostei dessa tua ponderação aí, acho que foi coerente essa ponderação, realmente não precisava. Um comentário aqui de uma referência que eu pensei na hora do filme foi que quando a Valkyrie aparece, né, e aí deixa eu falar na atriz, né, a Tessa Thompson, quando ela aparece para fazer a propaganda do Old Spice, ela tá com uma roupa que lembra a personagem que ela fez, fazendo par com o Chris Hemsworth em MIB Internacional, né? O filme MIB, lançado aí há cerca de 2 anos atrás, em que ela faz um par no filme com outros personagens, junto com o Thor, né? Junto com o Chris Hemsworth, né? Não, obviamente não o Thor, né? No novo filme do MIB. Vamos lembrar que nesse filme do MIB tem uma brincadeira com o Thor, que é quando no filme o personagem do Chris Hemsworth atira um martelo. Aí um martelo mesmo de construção e o martelo cai, né? Tem essa piada no filme do MIB, e a gente teve aí essa aparição da Tessa na hora da propaganda, né, ali do Old Spice. Ela aparece com a roupa que lembra muito a roupa dos Homens de Preto aí, né, que ela usa no filme. Ela aparece de lado com uma cara e eu fiquei pensando, nossa, eu acho que é uma referência ao filme. Aí depois vai pra piada ali, não sei se tem alguma intenção nesse sentido, acho que aí de novo, é que nem tu falou que é a hora do Kratos, eu tô com uma visão parecida aqui, talvez a gente esteja vendo coisa onde não tem. E tu gostou da peça de teatro lá, eles reencenando a morte de Odin, o aparecimento da Hela? Gostou que trouxeram os atores tudo de volta? Não gostei. Eu adorei, tava demais aquilo, cara. Tava muito engraçado. Aquela hora eu chorei de rir, cara. A hora que o martelo vai indo devagarzinho, eles vão empurrando, os contra-regra aparecendo atrás, super desmotivados, super cansados de ter que repetir aquilo de certo milhões de vezes aí pros turistas, né? Então os contra-regra fazendo aquilo muito porcamente. O Matt Damon se presta, né, cara? Tava muito engraçado, cara. Tava demais. Eu ri muito dessa hora aí. Foi muito melhor do que em Ragnarok, por exemplo. Sim. Tava demais. Então, ó, a gente tem o Matt Damon como Loki, daí o irmão do Chris, né, é o Luke, né, o Luke Hemsworth, né, que é o irmão dele, né. Não, é Luke? É Luke, tá, pesquisa. Daí tem o Sam Neill como Odin, né, Sam Neill é o ator lá do Jurassic Park 1, principal, que voltou agora no Jurassic World 3, e a Melissa McCarthy como a Hela. Cara, demais, eu acho muito engraçado essa mulher aí, cara, gostei. Eu concordo contigo, essa parte foi muito engraçada, essa reencenação lá, a hora que eles tiram a fantasia, que o Odin desaparece, tem aquela chuva de papel dourado. Sim, o portal, aquela hora, super feio, e aí o Loki tem que explicar para as pessoas, vejam, apareceu um portal. Muito engraçado, cara.
Vamos continuar aqui pra gente. Nosso podcast vai ficar hoje com 3 horas de duração, mais tempo que o filme. Mas, cara, vamos pra cidade da Onipotência, que assim como nas HQs, é ali, é o tipo um nexo de todos os deuses, é onde os deuses se reúnem. Cara, daí eu fiquei pensando, pô, se o Gore, que é o carniceiro dos deuses, ele não sei por que não atacou esse lugar, né? Beleza, os Zeus falam lá que quase ninguém sabe onde esse lugar fica, por isso que não vai deixar o Thor ir embora. Mas eu acho que perderam uma baita oportunidade, assim, do Gore matar algumas pessoas ali, sabe? E fugir, tá? Mas aqui, Diego, é onde tem mil referências, tem tudo que é Deus, sabe? Pra tu pegar todas as referências só vendo em casa, depois pausando, tem Deus pra tudo que é lado. O Russell Crowe ali, como Zeus, tá demais. É um Zeus que dá vontade de odiar, é um fanfarrão arrogante ali, o cara não tá nem aí pros problemas dos outros, o cara quer orgia, né, meu? Aqui é onde a Marvel, ela encontra The Boys com uma classificação pra 12 anos, né? Cara, e o Zeus é tipo a mesma figura que o Grão-Mestre foi lá em Ragnarok, tá? E eu gostei desse arco, tá, Diego? Mas eu quero saber o que tu achou e principalmente a tua nota aí pra bunda do Thor, tá? Porque na minha sessão, quando apareceu essa parte, teve uma gritaria insana. Não sei como é que foi na tua, hein? Ah, não, eu peguei uma sessão meio menos empolgada, infelizmente, tá? Cara, primeiro de tudo, discordo da atuação do Russell Crowe, achei bem fraca, tá? Achei o Zeus bem fraquinho, não curti, sinceramente, tá? Achei que as piadas até estavam boas, mas aí é mérito dos roteiristas, não do Russell Crowe, infelizmente. Eu acho que ele é um baita ator, mas eu achei muito fraquinho esse Zeus, um dos piores Zeus que eu já vi. E a parte da onipotência, eu acho que eu acabei me perdendo e esperava muito mais. Achei muito fraca essa parte aí. Pra mim, a maior crítica sobre o filme é todo esse trecho aí. Talvez a melhor parte ali tenha sido realmente ver a bunda do Thor. Porque fora isso, cara, eu achei bem ruim mesmo essa parte aí. Poxa, cara, eu esperava, assim, algo mais tenso, essa invasão deles na cidade dos deuses, né, cara, e foi muito barbada, parece que tava meio largado, assim, tipo, uma barbada invadir a cidade da Onipotência, sabe, e se disfarçar e aparecer lá na hora, muito conveniente eles chegarem e já tá rolando um conselho dos deuses, num lugar recheado de deuses, eu achei aquilo muito frágil, muito fácil deles irem lá e guerrearem e enfim, batalharem, então eu achei, assim, que sei lá, eu achei muito ruim essa parte, sinceramente, sabe? Eu esperava bem mais da tal cidade da onipotência. Então eu achei que isso teve aquela rapidez, né, que a gente tá reclamando em vários sentidos, né? Aquela coisa super rápida, acho que poderia ter sido mais curtido aquilo, mas eu acho que, sei lá, poderia ter muito mais e ali eu fiquei um pouco decepcionado, tá? Então essa é a minha visão. E até mesmo a Ah, morte do Zeus, assim, cara, eu achei que foi muito rápida. Porra, cara, é Zeus, velho. Peraí, não é qualquer um, cara, entendeu? É Zeus. E aí o cara morreu de quando. uma maneira muito rápida. Tá, aí quando ele morreu eu até fiquei pensando assim, né? Pensei assim, cara, deixa eu acreditar aqui na minha inocência que Zeus não morreu. Que ele tá se fingindo. Até porque na conversa que ele teve com o Thor, deu pra ver que ele não queria se incomodar. Ele tava um Zeus meio aposentado, meio covardão, né? Meio, Então, tipo né? assim, não que é meio cagão. Então acho que eu fiquei pensando nessa hora, eu acho que ele tá se fazendo de morto, que é para o Thor ir embora logo, que o Thor tá muito obstinado e o Zeus já viu que não vai convencer ele do jeito que estava tentando, então o Zeus resolveu sair de cena. Penso que pode ter sido isso. E aí depois aconteceu, né, a cena pós-crédito, a gente vê que ele tá, né, de fato ele vive, então, Sim, sim. Cara, mas no geral eu não gostei. tu foi mais esperto que eu, porque na hora que o Thor, ele vê que o Korg tá destruído, ele pega o raio e joga com raiva no peito de Zeus, pra mim, matou ele. Cara, eu fiquei chocado, eu não esperava isso. A gente aqui criou várias teorias que o Gore ia matar os Zeus, né? Mas aí, Seria o muito melhor. Thor, né? O Thor matou os Zeus, né? Mas, como tu já falou, vamos pra primeira cena pós-crédito, pra gente já falar de tudo, né? Porque daí, como eu pensei que tinha morrido, pra mim meio que inviabilizou o Zeus voltando na primeira cena pós-crédito, tá? Porque ele tomou aquele raio no peito. Pô, como é que vai se matar Zeus? Tem que arrancar a cabeça dele, então? Mas beleza, o cara não morreu. Ele aparece lá dando um discurso que o Thor ali desrespeitou ele. Daí ele pede pro filho dele que ele cumpra uma vingança aí contra o Thor. E a gente tem a primeira aparição do Hércules, interpretado pelo ator, é o Brett Goldstein. Cara,
desculpa, eu amo demais esse ator, ele tá na comédia Ted Lasso, melhor comédia da atualidade nos últimos 2 anos aí, ele é um jogador veterano, é o Roy Kent, cara, o cara é rabugento, é demais, ele ganhou o Emmy, o último Emmy aí, por melhor ator coadjuvante pela série, o cara é bom, eu gosto dele, eu gostei dele como Hércules, e também deixa um gancho aí pra Thor 5, né? Deve ser Hércules caçando, vários deuses caçando o Thor, né, Diego? Parece ser isso, né? Eu não gostei dessa cena pós-crédito aí. Achei que essa aparição do Hércules aí ficou meio forçada Pô, demais, Diego, enfim. Não, demais, não, Diego, não, essa parte não eu gostei gostei. demais. Não gostei, achei bobinha. E tá, eu acho que não dá pra matar o Zeus com a arma do trovão dele, né, cara? Se o Zeus é o deus, né? Enfim, né? Acho que não dá pra matar ele com a própria arma dele, né? Então, pra mim tá tudo certo aí tu não matar ele com a própria arma. Uma coisa é tu pegar, sei lá, uma necroespada, uma outra arma bem poderosa e que não seja dele pra matar ele, né? Agora, matar ele com a própria arma, assim, tão fácil na casa dele, eu acho que realmente ia diminuir demais Zeus, né? Pô, nós estamos rebaixando Zeus Ah, aí, faz né? sentido até, mas Então, eu não gostei. aí é um rebaixamento muito grande do que é Zeus. Então, eu fiquei um pouco mais aliviado que ele não morreu. Senão eu ia pensar, mas aí tá tudo invertido, cara. Pô, Zeus, velho. É Zeus. Na mitologia, Zeus tá muito acima do Thor, na mitologia. Então a gente tá desrespeitando tudo, então, né? Tipo, tá uma barbada matar os Zeus. E a gente até vê o Thor idolatrando os Zeus, né? Mas daí, beleza, Exato. o cara não morre pela arma dele, mas eu achei muito palha ele fingir uma morte e deixarem roubar o raio dele, tá, sabe? O cara pode ter então ficado debilitado lá e tá se recuperando aos poucos aquele ferimento, mas foi muito mal trabalhado isso. Daí, isso interligando com a cena pós-crédito, ele voltando e falando, não gostei muito. Mas o Hércules eu É. amei, Hércules eu quero ver. É que eu gosto demais daquele ator, sabe? O ator, não sei se tu conhece o trabalho dele, eu gosto demais dele, tá? Mas vamos pro final, Diego, vamos pro final, porque a gente tem aí uma mega adaptação também, muito rápida, que mostra a Jane que ela vai morrer se ela virar mais uma vez a poderosa Thor. É igualzinho nas HQs, né? Mas no filme não explica muito bem, né? Mas toda vez que a Jane ela se transforma, esse poder dela se transformar em poderosa Thor expele todas as toxinas do corpo dela, inclusive as drogas ali do tratamento da quimioterapia, né? Só não tira o câncer porque o câncer tá enraizado nela, tá no estágio 4 já, sabe? Então o câncer não sai, o câncer continua lá. Mas como tira as drogas, todo o tratamento que ela fez durante anos e anos e anos vai-se embora, sabe? Cara, isso nas HQs durou muito tempo, sabe? Aqui no filme a gente tem o quê? Parece que é 2, 3 dias, uma semana. Né? Eu não consigo ver uma urgência de tudo isso, sabe? Então, de novo, a gente entra na mesma história que faltou explorar isso, foi tudo muito rápido. E daí indo pra luta final, assim, eu achei muito ruim o Thor. Eu já falei pra ti, eu sei que não concorda comigo, Diego, mas ele convocar as crianças pra lutar junto com ele. Tá, beleza, são as guardianas. Agora inventaram então que ele pode pegar o raio de Odin, de Zeus ali e dar poderes para elas e elas viram super crianças saiyajins e daí elas lutam como guerreiros mega experientes assim contra aquelas criaturas. É um contraste muito grande para mim, porque 5 segundos antes elas estavam tudo cagada, morrendo de medo, chorando. Então, cara, pra que depois então mostrar elas treinando em Nova Asgard? Porque pra mim elas são guerreiras perfeitas, podem formar um novo time de Vingadores, tá ligado? Não concordo. Elas ganharam um enorme poder, um poder que fazia elas saltarem forte, fazer elas soltarem raios, né, correrem rápido, terem força extrema. Então o poder deu a confiança que elas precisavam. E aí não precisava de mais nada com aquele poder que emanou não do Thor, né, mas sim do raio de Zeus, né? E aí sim a gente está falando do poder, né, gigantesco que Zeus deveria pelo menos possuir, então foi ali dissipado e distribuído para as crianças. Eu achei aquilo legal, no sentido de ser uma coisa meio mágica. Que criança que nunca sonhou em ter poderes? Então, naquele momento, todas as crianças dotadas daquele superpoder foi uma brincadeira ali com a nossa infância, né? Afinal, Leandro, fala pra mim, tu nunca pensou em quando tu era criança em ter poderes, cara? Quando tu via nos Cara, heróis em algum lugar? se Não, eu fala a visse verdade, aquelas. tu nunca pensou? Eu queria ganhar poder, mas se eu visse aquelas criaturas, eu ia me esconder, eu queria só fugir daquele lugar. Tá louco que eu ia enfrentar aquelas criaturas lá do demônio? Tá de brincadeira comigo, Diego. Tu sou uma criança, meu. Tu acha que eu vou ter coragem? Criança tinha medo de barata, velho. Se Não, mas aparecia uma então barata, eu eu chamava meu acho que tu pai. não era um nerd raiz quando era criança, então, cara. Não tinha Ah, aqueles sonhos para, que tu Diego. virava o super-herói e matava todo mundo?
Existe uma grande diferença entre ter um sonho e ganhar poderes sendo criança de 10 anos e enfrentar monstros, né? Tá, Uma mas criaturas também. aí é a magia do cinema, cara. Aí é a magia do Ah, filme, não não. é a realidade, é um filme. Eu, E é um eu filme de descrevo fantasia. isso. Não, sim, eu descrevo isso em 2 palavras: roteiro É. preguiçoso. Não sabiam o que fazer com as crianças. Não sabiam. Ah, vamos ter que dar um jeito. Ah, agora o raio dos Zeus dá poderes a todo mundo. É isso aí. Show de bola, vamos pra frente. Por que, que as crianças não ficaram até o final, então, ajudando ele? Porque tiveram que ir embora? Se elas são tão poderosas assim, não precisavam ir embora. Imagina todo aquele batalhão de pessoas, mais a poderosa Thor, mais o Thor lutando contra o Gore lá. Ó, iam ganhar do vilão fácil, fácil com essa teoria aí. E aí? É, você tem razão, é isso aí mesmo. Eu Ah, acho que é por aí, acho que é por aí. mas enfim, vamos pra outra final. Eu sei que a gente vai discordar, mas, cara, eu acho que o Gore ali, ele tá muito aterrorizante. Ele é a vingança encarnada, sei lá. Eu acho que a gente devia ter muito medo dele. Ele chegou na eternidade lá. E ele pode fazer qualquer pedido pra ela. Ele tem a chance ali de matar todos os deuses. Para mim, ele se mostrou um psicopata, né, durante todo o filme. Ele tinha um objetivo, ele era estrategista, sabe? E daí o Thor e a Jane têm falas bonitas. O Thor desiste de matar o Gore, que tá todo debilitado depois, prefere ficar ao lado da Jane, passar esses últimos segundos com ela lá. O Thor, ele aceita essa derrota, eu acho que aceitou até muito fácil a derrota, e ele implora ali pro Gore para ele pensar um pouco melhor, para ele não buscar a vingança e sim o amor. Cara, tudo isso é muito bonito, é muito lindo, mas não, Diego, pelo amor de Deus, não é a melhor decisão de roteiro, de falas para isso, para esse final. O carniceiro, ele escolher a filha, que a filha volte, ao invés de saciar o seu desejo de vingança, é algo que eu não gosto. Para mim, estraga o filme, porque toda a construção do personagem durante essas 2 horas. Claro, a gente pode filosofar aqui e dizer que a espada corrompeu ele e quando quebrou isso, quando o Thor quebrou a espada, ou a Jane não lembra agora, ele recobrou a sua consciência lá. Mas para mim, como eu falei antes, a espada só aflorou o ódio que ele tinha pelos deuses no começo do filme lá, quando ele viu que o Rapu, ele não estava nem aí para seu sofrimento, não quis em nenhum momento ajudar a sua filha. Cara, isso a gente, como já falou, né? Se a gente for entrar no tópico de ser corrompido, o filme vai ficar pior ainda pra mim, porque daí é igual que a gente viu com a Wanda no Multiverso da Loucura, que ela foi corrompida, só voltou a si por causa dos filhos, e o Gore é a mesma coisa por causa da filha. Cara, ele é um puta vilão demoníaco durante o filme todo ali, e no final ele volta a ser bom, ele vai fazer ali um sacrifício pelo amor da filha. Cara, eu não gosto quando tenta humanizar vilão, uma finalização de um vilão que tinha, como eu falei, um enorme potencial para ser uma ameaça muito maior. Para mim foi péssimo isso. O Gore dos quadrinhos é um ser ali que quer matar o Thor e todos os deuses a qualquer custo. Desculpa, Diego, não quero que tu fique triste comigo assim por não ter gostado do final do filme, mas eu não gosto quando tentam humanizar assim um vilão para dar um objetivo maior para ele, sabe? Eu gosto que vilão é vilão porque ele é mau e era isso, acabou, sabe, Diego? Sim, sim, sim. Não, eu te entendi. Tu não gosta, né, que humanizem, né? E eu acho legal também não humanizar mesmo, até porque ele não é humano, né? Eu não me lembro agora qual é a origem dele, né? Mas é outro planeta que ele vive, então ele não é humano, né? E, e assim como as crianças também, né? São as guardianas e tem um licano, se eu não me engano, né? Que é de descendente de lobisomem, né? Ali no meio, tem um outro também, que eu não me lembro agora qual é a descendência, então nem cabe muito falar em humanizar, porque ninguém ali é humano quase, né? Ah, Só a mas Jane Foster. sim, beleza, tu entendeu que humanizar não é no caso humano, mas trazer uma razão à sua vida, à sua essência de vida, sabe? Não humanizar em relação a ser uma pessoa humana, né? Tu entendeu o que eu quis dizer, né, Diego? Ah, tá. A questão de. Não sei. É que na verdade, pra mim, a coerência é por que ele ficou com raiva dos deuses, né, Leandro? O que levou ele a ter raiva dos deuses? Os No deuses não filme, né? atenderem as No suas. filme. Sim, o deus Rapu não atender às suas preces, ele enxergar que os deuses não se importam com ninguém. Deus lá, ele fala que
que estão ali só para ver seus adoradores, é mais um sacrifício em nome de uma divindade. Então ele percebe que todos os deuses tu pode colocar no mesmo saco, assim, que eles não estão nem aí para as pessoas. E o próprio Zeus é uma imagem disso, né? O Zeus também é um deus que não está nem aí. Ele até fala, vamos ver, vamos contar os sacrifícios para nós. E todo mundo fica feliz, Nas né? HQs faz sentido porque a gente tem essa construção toda, né? Mas no MCU não. No MCU ele só tem essa visão pelo lado do Rapu, né? Ele só fala com o Rapu, né? Ele não conheceu nenhum outro deus. E na verdade esse ódio dele, então, é baseado num contato com um deus. Então ele vai ter um ódio por todos os deuses, baseado na experiência que ele teve com um deus. Por isso que eu acho que, na verdade, o mérito não é esse. O mérito, na verdade, está focado no corrompimento da espada, da necroespada. Sim. Caso contrário, o ódio dele era pro Rapu, não para Isso só todos os outros torna. deuses. E o que faz ele ter toda a raiva e traz a vingança é a morte da filha no MCU. Nas HQs, não. Mas no MCU, o que dá a ele toda essa raiva é a perda da filha. No momento que a Necroespada tira a influência sobre ele, quando a Jane Foster quebra a Necroespada com o Mjolnir lançado no seu último ato de heroísmo, o Gorr não está mais sob efeito. Tanto é que é possível ver no semblante dele um semblante um pouco confuso, um pouco hesitante, pensando, e agora? Cheguei no final de tudo que eu queria nesses últimos momentos de vida, mas não tenho mais aquele ímpeto que me conduz, e ainda tenho, claro que motivado pela fala da Jane e do Thor, ainda tenho a oportunidade de conseguir o que eu queria desde o início, que é trazer minha filha de volta. Então, para mim, na verdade, há muita coerência nisso tudo dentro do MCU. Mas eu entendo a tua chateação porque tu queria o Gorr que tu conhece das HQs. Acontece que, nessa adaptação, a gente tem um outro Gorr, que é o Gorr do MCU, um Gorr bem menorzinho. Sim, né? Isso aí deixa para mim um roteiro muito ruim, porque é a mesma filosofia que foi trabalhada para mim em WandaVision, com um detalhezinho ali e aqui, sabe? E lá também, a Wanda, no final, querem humanizar ela, querem trazer ela ter esperança, ela entender que errou, sabe? Isso que é o meu lado de humanizar um ser, sabe? Tu entender, ver teus erros e perceber, não, eu posso ser uma pessoa melhor. Eu não preciso ser esse grande vilão que quer matar todos tudo e a todos a qualquer custo para ter um objetivo concluído, sabe? Então, isso que eu quero falar de humanizar uma pessoa. E para mim, vilão tem que ser vilão, sabe? E tem que ter um objetivo vilanesco ali, ele não pode assim pensar nos outros e nas consequências. E daí no final, isso dele querer trazer a filha é tudo bonito, é tudo lindo. Mas para mim, assim, não é algo que eu queria, sabe? Eu entendo tudo que tu falou, faz sentido dele ser corrompido pela espada, aceito isso, com certeza, sabe? Mas daí fica o mesmo plot lá de Doutor Estranho, sabe? Isso aí me deixa triste daí com o que fizeram com o Gorr, sabe? Como tu falou, esse Gorr do MCU é outro ser que não é dos quadrinhos. Então, que não trouxessem o Gorr e trouxessem essa essência dos quadrinhos, pegassem outro personagem qualquer que mata deuses, sabe? Sim, sim, sim. Não, eu percebi que tu ficou chateado com isso. E assim, eu penso que a gente tá aqui numa discussão entre o que a gente quer. A gente quer algo que se assemelhe à realidade ou a gente quer algo que seja fantasia? Porque se a gente quer uma fantasia, como nas HQs e como na história do Thor, pra mim ficou muito irado as crianças com poder. Achei muito irado, muito inteligente, muito divertido. Porque é fantasia. Agora, se a gente quer uma coisa mais realista e aí não pode as crianças ter poderes, bom, então eu concordo demais com os plots do pai. Porque eu tenho filhos e eu me vejo no lugar desses personagens como Wanda e Gorr, que fazem de tudo pelos seus filhos. Aliás, vamos lembrar que a Marvel Studios pertence à Disney, e a Disney quer passar mensagens boas de família para quem tá vendo os filmes, então para mim é coerente dentro dos objetivos dos elaboradores, né? A gente teve recentemente Red, Crescer é uma Fera, com uma mensagem muito bonita, Raya e o Dragão, e os filmes da Disney estão nesse sentido de empoderamento feminino, liberdade de gênero, a importância da unidade da família. Aliás, eu queria ressaltar que eu gostei muito no filme de 3 pontos, né? O homossexualismo tanto da Valkyria
quanto também do Korg. Muito legal ver isso, esses pontos retratados no filme. Achei muito bonito, achei que foi um amadurecimento e foi algo novo que esse filme trouxe, que os filmes anteriores do Thor não tinham entrado nessa camada, tá? E, cara, espetacular pra mim o final da adoção do Thor, da menina, que mostra assim, é como se fosse um fechamento de um ciclo e um começo de outro, né? Algo improvável. O Thor vai adotar a filha do grande vilão. Achei isso lindo, e o final do filme com Amor e Trovão não sendo o Amor e Trovão, a Jane Foster e o Thor. Não, cara, eu achei isso demais, e esse foi o terceiro momento em que eu chorei no filme, com esse final lindo. Mas eu entendo que isso não vai tocar todo mundo da mesma maneira, né? Eu, por ser pai, tenho talvez um olhar diferenciado em relação a isso, e eu me vejo, quando eu não era pai, que eu não tinha esse olhar, eu tinha um olhar diferenciado para essas coisas. Então, talvez tenha essa camada também, que não esteja tão... não vai ter a mesma intensidade para todo mundo, né? Então essa é a minha visão aí nesse sentido. Não, concordo, Diego. E como tu falou, né, a Love ali, o amor, ela vai ter ali um pedaço, então, da eternidade, uma essência dela ali, não ficou muito bem explicado pra mim ali, mas a guria é muito poderosa, né, pô, mas de novo, né, eu acho que o Taika, assim, quis brincar com o God of War, né, porque parece que tá se inspirando no Kratos, agora o Thor vai ter que aprender a ser pai, vai ter uma filha, o Kratos lá tem um filho, né, agora vai sair, Verdade, né, verdade. Pô, gostei, agora então... deu uma soma legal na tua teoria, gostei muito. sabe? Então, Thor 5 vai ser o quê? Ele aprendendo a ser pai, a lidar com isso, enquanto talvez o Hércules e outros deuses comecem a caçar ele. Tá, eu queria um Thor menos bobalhão, sabe? Um Thor mais pai, assim. Claro que vai ter piada, vai vir o Taika Waititi de novo, mas eu acho que tem que exagerar menos nas piadas, sabe? Eu acho que tem que focar mais, então, nessa parte pai e filha. Eu acho que isso pode se tornar algo legal, sabe? Né? Não sei se tu concorda comigo, se tu quer mesmo agora. Tu acha que vai ser legal esse relacionamento pai e filha entre Thor ali e Love? Ah, tenho bastante dificuldade de imaginar o que vai vir aí. Tenho um pouco de medo, assim, se vai sair uma coisa legal. Acho que pra mim tinha que mudar a direção. Acho que o Taika É, tem que dirigir outras coisas agora aí, que eu acho que tá cansativo aí essa coisa que fica pesada demais na comédia, né? E acaba ficando faltando outras coisas, né? Então nisso eu concordo bastante contigo ô meu, e só, fico que- só, curioso. só que tu falou do Korg, eu achei demais, achei muito engraçado quando aparece ele contando que achou um amor, que vai juntar O as Dwayne. mãos, Dwayne, lá em cima do vulcão. Daí eu fiquei pensando, cara, ele chamou o cara de Dwayne. Eu não lembro de nenhum Dwayne daquela raça do Korg nas HQs. Tu acha que é de novo o Taika metendo uma piada com o The Rock, que o nome do cara é Dwayne Johnson, né? Será que o Taika Waititi quis cutucar Adão Negro, Diego? Uma polêmica Ah, que eu vou lançar no ar. pode ser, né, cara? Porque o Dwayne Johnson, qual é o apelido dele? The Rock. Rock, né? De Então, pedra, né? Assim como o muito Korg, boa, né? Diego. É. Tu acha que será que ele quis dar uma cutucadinha? Pode ser sim. Acho que faz sentido, porque, né, já que não é um personagem necessariamente tirado das HQs, podia ter qualquer nome, né, cara? Podia se chamar, sei lá, José, mas não, chamou de Dwayne, né? Então se É, chamou de eu não lembro, Dwayne né, se aí, The tem. Rock. Então, Hein, Diego? pode ser. E a segunda cena pós-crédito, daí a gente tem a Jane Foster chegando aos portões de Valhalla. Ela teve a sua morte em batalha, encontrou o Heimdall, né? Que também morreu em Guerra Infinita. Cara, eu não gostei de matarem a poderosa Thor. Ela podia ter mais futuro no MCU, ser mais explorada, sabe? Mas é Uhum. aquilo, se é pra levar a poderosa Thor pra essa comédia pastelão, melhor matar logo ela mesmo, porque não combina. Natalie Portman não é boa na comédia que nem o Chris, tá ligado? Não entrou, não Cara, ficou legal. e pra mim não foi tão emocionante a morte, porque parece que foi tudo muito apressado, tudo aconteceu muito rápido na correria, então não deu tempo pra eu ficar triste, assim, falei, ah, meu Deus, ela morreu, sabe? Aconteceu tudo muito rápido. E nos quadrinhos acontece isso, a mesma coisa, a Jane, ela sabe que vai morrer, ela usa o Mjolnir mais uma vez, e para salvar a nova Asgard e tal, só que daí o Odin reconhece nela uma guerreira asgardiana, e junto com o Thor, eles trazem a Jane de volta dos portões de Valhalla. Tá? Então eu acho que isso ainda pode acontecer no futuro, né? Na minha opinião, o meu sentimento que realmente encerrou o arco da Natalie Portman aqui, da Jane, Eu também, eu tá? acho também. Nas HQs a Jane, ela até volta depois e ela vira uma Valkyria, né, cara? Então imagina que legal uma série assim da Jane e da própria Valkyria. Eu gostaria de ver, talvez, essas aventuras malucas das duas aí, né? Eu E não só uma sei não pergunta. se vai ficar bom. Eu acho que a ideia é boa, mas eu acho que com a Natalie Portman não sei não. É, Mas verdade.
Agora eu me arrependi do que eu falei, Diego. Tá, É que a mas gente se empolga com a ideia, né, Leandro? A é, gente se empolga, né? é, Ah, vai ser legal, falei, mais um falei spin-off e sem tal. pensar. Mas aí depois, se a gente pensa na execução, eu não sei se vai ficar legal, não. Falei sem pensar, desculpa, peço perdão aos ouvintes. Aham. Mas eu Retiro. gostei da cena, pós-créditos, assim, Uhum, né, pelo final que deram pra personagem, porque ao longo do filme foi falado, né, mais de uma vez sobre esse desejo forte, né, dos Asgardianos de quererem morrer em batalha, né, uma coisa meio assim, uma honra pra eles, né, a gente tem a Sif lá, aquela hora falando, né, eu vou, uhum. né, pra Valhalla porque eu vou morrer em batalha e tal, e até ali acho que Ah, foi uma piada sem graça ali do Thor, né, ele brincando com ela, que ela tá sem braço seu ali, e tudo, braço foi pra vai morrer em Valhalla. batalha. Ali eu não achei muito legal aquela piada que ele fez naquele momento, mas a fala dela, a fala dele, a fala da Valkyria, todos falando, né, em vários momentos no filme, mostrando, reforçando isso pra gente, como isso é importante pra eles, né, e no fim, a poderosa Thor a Jane é que vai pra Valhalla, então achei legal essa Uhum. construção, após essa construção, achei pelo menos legal isso, né? E o Thor também falando no final do filme, achei bonito também quando ele fala, né? Apesar de que eu concordo contigo que não foi bem trabalhado a parte emocionante pra gente se emocionar, mas eu achei bonito ali a ideia, né? Do Thor dizendo pro Gore, né? Assim, tu venceu, beleza? Vai lá, faz o teu pedido aí. Eu vou lá passar os últimos minutos que me restam com a pessoa que eu amo. Isso eu achei legal, isso eu achei bonito, assim, a mensagem, né? Embora a execução não ficou muito boa. Uhum. É duas coisas, agora tu falou da Lady Sif, trouxeram ela só pra essa piada, né? Tipo assim, onde é que tava a Lady Sif nesse tempo todo que ela sumiu? Pra que trazer ela só pra fazer essa piada, sabe? Trouxeram Uhum. lá em Thor, beleza, desculpa, lá em Loki, na série de Loki, fez sentido lá. Mas aqui, desperdiçaram, assim, uma personagem que a gente acha legal, sabe? E só uma outra curiosidade, será que mais uma piada do Taika? Porque o Randall, quando a quando a Jane Foster chega lá, ele fala Welcome to Valhalla, né, que é bem-vindo a Valhalla. Tu acha que é uma piada com uma outra música do Guns aí, que é Welcome to the Jungle, Diego? Talvez. Eu acho que agora a gente tá se empolgando muito. Mas pode ser, quando vê é mais uma brincadeira aqui. Eu acho que nessa hora não tinha muito espaço para isso. Fiquei feliz de ver o Heimdall, né? Eu acho que para mim é uma das melhores atuações que eu já vi do Idris Elba, que eu não acho que ele é um excelente ator, infelizmente, mas eu acho que como Heimdall foi legal de ver ele lá. E achei bem legal também ver o filho dele, né? Depois a mãe Uhum. aparecendo. Isso foi massa, assim, de ver ele sendo conduzido, o Thor ajudando ele, isso eu curti no filme. Ah, eu gosto do Idris Elba ali, nosso sanguinário do Esquadrão Suicida. Mas, cara, vamos então para finalizar e dar as notas aí. Eu acho que teve um certo momento que exageraram nas piadas, a gente já falou, o roteiro para mim foi bem mediano, o tempo de duração é o maior vilão do filme, né, Diego? E daí falta aquele aprofundamento da Jane, do Gore. O Christian Bale tá impecável no papel, cara. Sempre se doa pros seus filmes, sabe? Mas faltou tempo pra gente ver esse carniceiro dos deuses aí. E então, vamos pras notas. Eu quero mudar minha nota lá de Doutor Estranho pro Multiverso da Loucura. Não, eu quero mudar pra deixar mais um padrão aqui. Eu quero deixar Doutor Estranho com nota 8, tá? Mas lembrando que a gente dá várias notas para séries e filmes e a gente tem um ranking para filmes que é diferente do ranking para séries, tá? Então não tentem comparar filmes com séries, tá? Então para Thor, Amor e Trovão, Diego, eu vou dar por toda a minha experiência, sim, que eu sei que tu gostou mais que eu. Para mim, Thor, Amor e Trovão foi nota 7, sabe? Foi um filme assim, nota 7, acima da média, mas não é algo que vai revolucionar o MCU, sabe? Sim, sim, sim. Ó, achei estranho pra caramba essa nota aí, porque fico pensando em vários outros filmes que ficaram com nota mais alta que essa, e acho um pouco estranho, mas Eu é a tua digo, eu experiência, é a digo, tua nota, eu, né? di- Claro. aham. Eu gostei mais de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura do que Thor. Eu gostei mais, então, por Sim, isso sim, essa é a minha sim. nota. Sim. Eu gostei bastante de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não sei qual dos dois que eu gostei mais. Pra mim, os dois filmes estão tão próximos, assim. Acho que os dois foram filmes que tiveram umas falhas meio grandes, assim, e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que são filmes amadurecidos depois de muitos anos de MCU. Então eu acho que são filmes bons, eu gosto bastante.
Eu acho que esse filme do Thor, ele é bem diferente dos outros 3 filmes, eu não acho que dá pra comparar com Ragnarok, até claro que tem muitas similaridades, assim, no estilo de filme, com muita comédia, com muita referência e muita viagem daqui pra lá, mas eu acho bem diferente, né? No Thor Ragnarok eu acho que a batalha com a Hela foi super curta, eu acho que algumas coisas aconteceram de uma maneira meio boba, assim, no filme, acho que ficou muito mais tempo eles lá naquele planeta lá Em Sakaar. em Sakaar, do que realmente batalhando, né, com a Hela. O final foi tudo muito rápido e tal. Pra mim, o melhor de Ragnarok ali é o Hulk junto com ele ali e o final com o Thanos chegando e aparecendo na frente da nave, na cena pós-créditos. Agora, muito diferente disso pra mim é Thor, Amor e Trovão. Pra mim é um filme que é diferente. Pra mim é o melhor vilão que eu já vi nos Thor, assim, acho que nenhum outro vilão chega perto desse vilão. Gostei demais da atuação do Christian Bale, acho que ele realmente elevou o nível, o humor tá assim incrível, as piadas estavam muito engraçadas, a parte de montagem de figurino, mais CGI, mais maquiagem, tava muito boa mesmo. E a parte de roteiro deixou a desejar, como vem acontecendo com frequência nas últimas produções da Marvel, tanto séries quanto filmes, isso tá acontecendo com bastante frequência, caiu bastante o nível. Mas a curta duração, como tu falou, é um vilão muito grande, só que eu já sabia, né, dessa duração curta e eu já tinha sofrido isso antes do filme, então eu não sofri isso durante o filme, eu já fui com esse sofrimento já passado, eu já sabia que isso ia acontecer, então eu fui analisando outras coisas do filme e pra mim eu gostei muito, principalmente das mensagens que o filme passa quanto à questão ali da adoção, a fidelidade à personalidade imatura do Thor. A Jane Foster, apesar da execução ser muito ruim, eu gostei da trajetória que o filme trouxe para ela, só acho que foi muito mal executado. E gostei também bastante de algumas mensagens, como ali a Valkyrie assumindo o homossexualismo, o Korg também tratando isso com muita naturalidade ali, com a sua raça. Então é esse conjunto de mensagens, mas principalmente o lance da adoção da menina, achei demais. Então para mim o filme é um filme bom, gostei, e minha nota para ele é 8,8. Nossa, olha aí. Diegueira. Vai ter pessoas que vão se identificar no filme contigo, né, Diego? Tem muitas pessoas que gostam do filme, outras pessoas vão se identificar mais com a minha fala. Então esse podcast eu acho que foi bem perfeito, assim, com duas visões bem diferentes, né? Tu teve uma experiência muito melhor com o filme, eu tive uma outra experiência que eu não gostei tanto. Eu vejo críticas, assim, que me abalam demais, sabe? Que eu não consigo comprar essa ideia aí da Marvel de querer fazer um filme com um tempo mais reduzido para ser algo mais rápido, de querer fazer sempre essa coisa para a família, para todo mundo assistir, todo mundo se divertir. Eu acho que daí eles acabam deixando alguma essência, assim, dos quadrinhos de fora. Mas, cara, demais, isso aí, velho. Vamos então para os abraços, pessoal. Para quem, quer dizer, vamos para os abraços, Diego, para o pessoal que curte assim nosso Instagram, que é inscrito no nosso canal Nerdverso Cast lá no YouTube. E não podemos esquecer que os abraços, sempre aqui no Nerdverso Cast, é um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação aí para Enem e vestibulares em matemática. Então, assim, ó, se tu tá com dificuldade na matemática, nessa matéria, procura o canal do Propulsa lá no YouTube. E os abraços de hoje são para Nath Valentim, Raí Costa, Laércio Mota, para o Josué Ignis, para o Pedro Paulo Caldas, Victor Oliveira, Igor Guilherme, Maria Eduarda Zara, Julie Adria, para o Ronaldo Fabrício, Jonas Ventura e pro Gustavo Sobral Diegueira. E um abraço assim especial também pro Thiago França, que ele fez uma arte maravilhosa, também nosso logotipo aí de Thor, Amor e Trovão. A arte vai estar no nosso podcast lá, retratando eu e Diegueira como Thor e Poderosa Thor. Tá demais, então abração pro Thiago aí, cara, tu é um gênio, Diego. Boa, isso aí. Abração pro Thiago, sempre na parceria com a gente aí, contribuindo com o talento dele na criação de artes temáticas, né, das produções mais recentes aí. Recentemente ele fez também pra gente de Stranger Things, entre outras produções que ele vem trabalhando, Miss Marvel também.
E é isso aí, um abração, né, para essa lista de nomes que nós homenageamos dessa vez. A gente sempre tenta trazer um pouquinho os nomes de vocês que participam com a gente, que fazem toda essa loucura que é o Nerdverso. Lembrando para vocês seguirem a gente nas redes, no @NerdversoCast no Instagram, no Spotify, no NerdversoCast. Se inscrevam no nosso YouTube, lá no nosso canal, NerdversoCast, no YouTube. Agora estamos também na Twitch, aí liderada pelo Marcelo Martins, nosso grande gamer, né? Aliás, um abraço, Marcelo, que também está lá na Twitch com a gente, no NerdversoCast também, na Twitch. E quero mandar também um abraço aqui pro pessoal do Vigília Nerd, né? Nossos parceiros aí também de produção nerd, que convidaram a gente aí para participar de um podcast. Não sei se já não passou esse podcast no YouTube, dependendo do momento que tu tá ouvindo aqui o nosso podcast, ou se tu foi bem ágil na hora de ouvir nosso podcast, talvez ainda possa acompanhar no ao vivo no YouTube, lá que a gente vai participar como convidados aí do Vigília Nerd para falar também mais um pouquinho aí sobre o filme Thor e também um pouquinho sobre The Boys. Mas é isso, muita coisa pela frente ainda. Temos aí o final de The Boys, aí é o último episódio, temos o final de Miss Marvel chegando, tem muita coisa vindo aí, muita coisa que espero que seja boa, mas que independente do que vier, a gente vai estar aqui presente, debatendo, analisando com vocês, trazendo referências, trazendo uma leitura mais aprofundada, criticando se for necessário, elogiando se for possível. Tá bom? Então, acho que é isso, Leandro. Da minha parte, tá fechadaço. É isso? Aí então, a gente se encontra semana que vem aí, muitos podcasts pela frente, acompanha a gente no Instagram, no YouTube, e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Valeu então, galera. Tchau, tchau.